Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Continuação da nossa aula de análise estruturada moderna. Lembrando para vocês, então, que a gente, trabalhou todo o conteúdo que tem planejado para esse semestre e estamos na etapa do trabalho final da disciplina, nas disciplinas de análise e tal. Eu gosto de trabalhar com algo um pouco mais prático, que a gente consiga fazer um projeto um pouco maior. Então, é isso que a gente está fazendo agora, tá? Esse projeto já está postado no Classroom de vocês, tá? Aqui, certo? Então, deem uma olhadinha lá. Eu vi que nem todos preencheram, por exemplo, a lista de duplas e de temas. Então, é bem complicado. Se você ainda não definiu dupla, ou que vai fazer sozinho, que tem uma possibilidade também, né? E qual tema você vai fazer, é sinal que nas 2 últimas semanas você teve, ou trabalhou nada ou trabalhou muito pouco com relação ao nosso trabalho, né? Semana passada, prazo até dia 13 do 10 aproximadamente, breve resumo do sistema escolhido com um pequeno análise de requisitos sobre ele, né? Então, a ideia é que vocês comecem a me descrever textualmente qual é a área do sistema que vocês vão fazer essa análise, né? E aí você vai me dizer, olha, é uma empresa que trabalha no ramo de venda de bolinhas de gude e deve controlar o tipo de bolinha de gude, o peso, não sei o quê. Então você faz toda a descrição daquele sistema, um tanto de forma textual para me contar a história dessa empresa que você está inventando, né? Ou que você escolheu para fazer o controle, e um pouco em forma de tópicos, apresentando os requisitos um por um, tá? Falei para vocês que quem se sente confortável com o que a gente estudou no ano passado, né, com relação à engenharia de requisitos, pode fazer uma engenharia de requisitos completo. O ideal é trabalhar essas duas disciplinas de forma interligadas, tá? Mas quem preferir aí focar mais na parte da análise pode fazer uma engenharia de requisitos um pouco mais light, só colocando os requisitos de forma de tópicos, tá? E aí, agora, dia 20 do 10, nós estamos nos aproximando do prazo da lista de eventos, né? Então, pelo menos uma dúzia de eventos diversos que contemplem as descrições e os requisitos que você colocou no resumo do teu sistema. Aqui eu coloquei pelo menos uma dúzia, pessoal, mas assim, evitem cortar o sistema no meio para facilitar, né? Evitem ir lá e a descrição que eu fiz daria 15 eventos, mas o professor pediu só 12, então vou fazer só 12. Não, tentem analisar o sistema que vocês, da empresa que vocês escolheram, do ramo que vocês escolheram, como um todo. Então, se tem espaço para fazer 18, 20 eventos, vocês têm um mês e pouquinho para fazer esse trabalho. Então, aproveitem, caprichem, façam um trabalho bem completo, né? Imagine que vocês estão trabalhando nessa área mesmo, então fazendo uma análise para valer de um sistema real, de um sistema que vai ser desenvolvido. Beleza? Com relação à lista de eventos, pessoal, é essa tabelinha aqui que eu passei para vocês, né? Então, a gente tem a tabelinha, o início de toda a análise, e é o que onde a gente vai definir alguns padrões que vão ter que ser respeitados nos próximos passos, né? Então, o ideal é já começar a pensar, por exemplo, no número, manter esse número que a gente vai repetir nos próximos diagramas, diagrama de contexto, os DFDs e tudo mais, e entender, né, muito bem o que é o tipo do evento que você está criando. Cada linha dessa lista de eventos a gente chama de um evento. Então, nós temos aí o fluxo, aqui tem um exemplo, nós temos os do tipo fluxo, que são aqueles que são disparados pelo usuário, e nós temos os do tipo temporal, que é aquele que o sistema dispara e executa, ou de forma automática, ou de acordo com alguma coisa que não tem a ver com o usuário, né? Todo dia, às 8 da manhã, o sistema faz a baixa dos arquivos do banco e baixa os pagamentos recebidos, né? Então, beleza. Então, isso é temporal. E aí, os do fluxo, que vão ser a grande maioria, onde você vai colocar todos os cadastros, todas as movimentações, todos os relatórios, tudo que você achar importante
que nesse sistema tenha, tá? Lembrem-se da importância dos fluxos, né? O que precisa entrar, o que precisa chegar no sistema para que seja possível fazer essa ação e o que o sistema vai devolver, o que vai sair do sistema quando esse evento for executado, né? Seja um comprovante, seja um relatório, seja um backup, o que for a saída desse processo, beleza? E aí aqui que vocês vão ter uma linha para cada coisa que vai ocorrer no sistema. É importante vocês lembrarem que vocês podem dividir, por exemplo, os cadastros em 3 eventos diferentes. Usuário insere livro novo. Usuário altera livro. Usuário exclui livro. Mas, em geral, a gente substitui essas 3 coisas aí, né? O CR e... Não, o C, o U e o D do CRUD, né? Que é a forma básica de manipular dados. A gente acaba substituindo tudo isso pela palavra cadastro. Então, quando eu falo que o sistema tem um cadastro, subentende-se que, com algumas restrições ou não, ele permite criação, alteração e exclusão dessas informações. Tá? Então, aqui que vocês vão colocar esses detalhes. Já o relatório, seria interessante vocês terem uma opção para cada relatório, né? Ou uma opção geral, o usuário gera relatórios, né? Que pode ser o relatório de livros, de clientes, de empréstimos, ou o que for. Mas é interessante colocar um para cada relatório que você acha que seria importante no teu sistema. Você não precisa quebrar isso em muitas informações, né? Se você tem alguns filtros, usuário gera relatório de empréstimos do dia, usuário gera relatório de empréstimos atrasados, usuário gera relatório de empréstimos da semana. Não, isso aí são filtros do relatório de empréstimos. Então, usuário gera relatório de empréstimos. E aí, aqui no fluxo de dados, eu posso deixar a opção dados do filtro, que aí a pessoa vai, de alguma forma, selecionar como é que ela quer filtrar isso. Os em abertos, os fechados, os vencidos, os a vencer, os devolvidos, os não devolvidos, filtrar por data, filtrar, sabe, por tipo de material, se é livro, se é DVD, se é disquete. Então, você tem essa opção quando você coloca dados do filtro. Você está planejando isso e depois isso vai ser discutido. Quais filtros? Quais relatórios? Talvez lá nos teus requisitos você escreva algumas coisas dessa. O usuário precisa de um relatório de livros, de empréstimos abertos no dia para fazer a conferência de não sei o quê. Então, isso não precisa exatamente aparecer aqui. Esse relatório de empréstimos atenderia, mas lá na hora de fazer a programação ou em algum outro diagrama, muito provavelmente no DFD, daí a gente teria que colocar essa opção à parte para explicitar que nós estamos atendendo o requisito do usuário quando a gente está falando desse relatório. Tá? Aqui para baixo tem mais alguns exemplos com algumas tabelas a mais, né? Alguns usam uma descrição um pouco mais textual, né? Às vezes dá até para você colocar o requisito do usuário aqui dentro. Eu não sou acostumado a fazer assim, mas deem uma olhada como vocês se adaptam melhor na hora de fazer a lista de eventos do trabalho de vocês, tá? E aí vocês já começam a fazer isso aqui de como vocês se adaptarem melhor, né? Lembrando que a gente fez um exemplo um pouco mais amplo. Vocês têm o trabalho que vocês fizeram sobre a lista de eventos, que é sobre aquele sistema automático de votação que depois a gente atualizou para fazer a impressão do voto impresso auditável, né? Então, vocês têm esse exemplo que vocês me entregaram pelo Classroom. Qualquer coisa, vai lá no Classroom, dá uma olhadinha, confere como é que a gente fez, beleza? E aí, espero que vocês consigam aí para essa semana entregar a lista de eventos de vocês
de acordo para a gente dar continuidade no trabalho. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, povo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Não? Tudo certo? Então tá, tô parando a gravação.